Estreia em maio mais uma temporada do programa Farmácia Verde com Bernardo Dornelas. Para abrir a nova temporada, apresentamos semanalmente, durante o mês de abril, uma série de 5 programas que contam a história da nossa farmacinha. Veja como tudo começou. Nós começamos agora uma roda de conversa sobre a Farmácia Verde, que surgiu no final dos anos 89 ou 1990, nesse momento aqui. E a gente conversa com 4 pessoas fundamentais para a Farmácia Verde ter acontecido, ter se tornado realmente referência em termos de farmácias vivas aqui no estado de Minas Gerais e no Brasil. Bom, a gente vai conversar com Bernardo Dornelas, atual farmacêutico da Farmácia Verde, com a Suzana Caramori, educadora, praticamente a fundadora da Farmácia Verde, com o prefeito Seixo Sequita, que é prefeito hoje, na atual gestão, e foi também foi prefeito durante o surgimento da Farmácia Verde. A gente também conversa com a Elza Clemente, que é enfermeira em Araxá e participou também da fundação da Farmácia Verde, da criação do comecinho da Farmácia Verde. Vamos começar aqui contando o caso. Houve um contato entre a Suzana e o prefeito Seixo Sequita no primeiro momento da Farmácia Verde. Eu gostaria de pedir a Suzana para contar para a gente. Essa história de planta medicinal, ela começou quando eu criava meus filhos, né? Eu achava, eu tinha uma certa rejeição pelos remédios alopáticos e aí eu achei que as plantas medicinais seriam uma boa opção. Então comecei a usar os remedinhos e os chazinhos e sempre procurei saber um pouco mais. E nesse procurar um pouco mais eu aprendi algumas coisas que eu achei que eu poderia colocar a serviço de mais pessoas. Então, inicialmente, meu primeiro mestre, ele se chamava, não sei se chama, Marcos Almeida, que tinha uma farmácia de fundo de quintal em Sacramento, especificamente na Jaguara, e atuava em Sacramento. E ele me ensinou e me deu um kit, inicialmente. E eu logo, isso foi lá em Jaguara, e logo que eu cheguei em Sacramento, a minha amiga, que estava me hospedando, tinha um problema. O menino dela estava cheio de verruguinhas, que ela ia fazer uma aplicação lá para tirar aquelas verruguinhas. E eu disse, não, Lúcia, antes de você fazer isso, dá essa bardana para o seu menino. E ela deu a bardana e logo em seguida me ligou aqui em São Gotardo, dizendo, Suzana, não é que aquela bardana curou as verruguinhas. E aí eu fui me entusiasmando e comecei a trabalhar dando uma tinturinha para um, outra para outro, os xaropinhos também fazia lá do meu jeito. Até que eu era funcionária da prefeitura e um dia eu cheguei para o Seixo, fui lá na prefeitura, no gabinete, falei, Seixo, olha, eu sei fazer coisa melhor do que a que eu faço, que era trabalhar no supletivo. O que você acha da gente começar a fazer um trabalho com plantas medicinais na prefeitura? E aí o Seixo topou a ideia, né, Seixo? Lembro que no início, realmente, a gente nunca tinha administrado o município. Quando veio essa proposta de uma farmácia verde, realmente foi um entusiasmo muito grande, né? Porque sempre valorizei as coisas naturais. Então, isso vem de encontro com muita coisa que a gente dá valor na natureza. E no caso da prefeitura, poder oferecer realmente assim, remédios gratuitos, com menos possibilidade de intoxicação, esse tipo de coisa para a população, era uma coisa muito boa, né, Seixo? Exatamente. Apesar de não conhecer nada de plantas medicinais, eu sempre fui adepto às práticas naturais. Por exemplo, evito tomar remédio, principalmente antibiótico. Quase 100%, 90% da cura dos meus problemas são com métodos naturais. Então, assim,
fiquei bastante entusiasmado. Elzinha, no seu caso, como é que foi? A Suzana te fez um convite, como é que aconteceu? Estive no supletivo, né, querendo fazer um curso de fitoterapia, que eu sempre me interessei por plantas também, né? Meu pai gostava muito, né, e fui criado com chá também e tudo, né? E aí a Suzana me falou, referência de fitoterapia é Araxá, eu estava indo para Belo Horizonte. Aí eu mudei o meu destino, eu fui. Aí a Suzana me convidou para trabalhar com ela, para conhecer a pequena farmácia já que já existia na casa dela, né? Ali no centro da cidade, né? Era no Borrachudo. E aí eu comecei entusiasmado com a Suzana, a gente começou essa pequena farmácia, né? E logo o Seixas já me admitiu na prefeitura, né? E eu trabalhei vários anos depois com a Suzana. Bernardo, no seu caso já foi um concurso público ligado a farmácias, mas conta pra gente também da sua história. Em 2012 eu prestei o concurso público, né, aqui de São Gotardo e consegui passar, né, nesse concurso. Em 2013 foi quando eu vim para São Gotardo e assumi a Farmácia Verde, em abril de 2013. Sem nenhuma experiência real do que era o serviço, né? Somente uma experiência, pouca experiência que seria da faculdade, da graduação, que eu trabalhava com pesquisa em plantas medicinais também, né? Especialmente com pequi que eu trabalhava. E já tinha ouvido falar muito leigamente sobre o que eram farmácias vivas, né? Que é a nossa atual Farmácia Verde. E foi daí que nós começamos a trabalhar desde 2013, né? E era para ser uma pequena temporada em São Gotardo, já se somam aí 6 anos, né, da minha presença aqui em São Gotardo. Bom, vamos voltar então lá para o ano de 89, 90. Quer dizer então, Suzana, que teve um contato seu com o prefeito que aceitou vocês fazerem a Farmácia Verde se tornar uma realidade. Eu gostaria que você, o Seixas, a Elzinha, no caso, nesse primeiro momento, contasse como que foram o que você chama de viagens clínicas, de estudos que vocês fizeram para poder realizar a Farmácia Verde. Eu acho que uma das razões do sucesso da Farmácia Verde, da aceitação da Farmácia Verde pelo povo de São Gotardo, pela população, foi que o Seixas teve uma ideia brilhante de fazer algumas reuniões com pessoas da comunidade que estavam interessadas. Lembra disso, Seixas? Lembro, sim. Foi muito importante. Você lembra dessa reunião? Reunir pessoas que realmente eram adeptos desse trabalho e juntamente com as pessoas que participaram no início, né, nas reuniões, troca de experiência, e depois, juntamente com a Elzinha, a Suzana e a Graça, a gente fez um compromisso de buscar onde tivesse um trabalho bom no país, buscar conhecimento, buscar como se fazer tecnicamente, porque é muito comum você fazer plantas, farmácia à base de remédios naturais, mas sem o conhecimento das plantas, né? A fase que é a planta, o horário de coleta, porque a composição química de uma planta depende se ela está com folha mais nova, folha mais adulta, se é no inverno, no verão, ela muda de acordo com a estação do tempo, com o estado vegetativo. Então, assim, era preciso buscar conhecimento técnico para realmente dar mais tranquilidade aos usuários. Isso que a Suzana, a Elzinha, a Graça buscou de maneira intensa em todo canto do país, onde tivesse alguma experiência, a gente falou, não, pode ir que nós estamos dispostos a arcar, a população está aderindo, nós vamos apoiar esse trabalho. Difícil de acontecer, né, Suzana? Mas aconteceu. Isso levou vocês a vários locais. Aqui em São Gotardo nós conhecemos um universo de pessoas muito grande, de pessoas assim que tinham uma hortinha de planta medicinal em casa, que foram depois nossos colaboradores com a Farmácia Verde. Então a gente tinha a Dona Marininha, né? Que a gente ia na casa dela e ela se entusiasmou para cultivar. A Dona Marinha é sogra da Neuzinha, né? Ela se entusiasmou, então se ela plantava um canteiro de hortelã, ela começou a plantar um canteirão para fornecer para a Farmácia Verde, né? E aí nós achamos muitas pessoas aqui na cidade que tinham um pé de guaco, que tinham um pé de sabugueiro, que a gente ia buscar. E depois foram essas viagens que a Elzinha está lembrando muito bem, né, Elzinha? Os raizeiros também, né? Tiveram uma participação muito boa, porque eles já tinham experiência, né? Conhecimento empírico mesmo, né? Nós visitamos a Clabin, que era em Telêmaco Borba, que tinha um trabalho excelente de plantas medicinais, que era
direcionado para os funcionários, muitos funcionários da Klabin e seus dependentes, né? Nós visitamos o hospital da Fundação Hospitalar do Distrito Federal de Planaltina, que tinha um médico também que fazia um trabalho excelente, tinha uma horta viva lá. Visitamos a Farmácia Verde do Seu Beja, em Braslândia, visitamos o trabalho dos médicos indianos lá em Goiânia, que depois futuramente muitas pessoas de São Gotardo fizeram tratamento lá com esses médicos. Em Lins, Suzana, também. Em Lins, né, com o Padre Auguste. Né? E o fundamental foi que depois dessa andança toda, de reunir muito conhecimento, a prefeitura pagou aí uma consultoria com a Rose Paiva, que era professor de farmácia, lá de farmacologia lá na Faculdade de Farmácia, e a Rose Grande. Não, Thelma Grande. Rose Paiva e Thelma Grande. A Thelma Grande era botânica e da Fundação Zoobotânica, lá tinha sido professor do UFMG, estava aposentada, estava na Fundação Zoobotânica. E elas vieram aqui, pegaram todo esse conhecimento que nós juntamos, inclusive com o Grupo Espírita de Araxá, que foi fundamental também. Fizeram uma revisão disso. E pegaram os nossos raizeiros e fizeram uma checagem do conhecimento do raizeiro. Então a Thelma Grande saiu do campo com o Zé Maria, com os raizeiros que a gente tinha. Identificando. Você falava, isso aqui é mama cadela? Ela falava, Isso aqui é congonha de bugre? Não, isso aqui não é não. Então nós fizemos todo esse trabalho de checagem daquilo que a gente tinha. Colocamos as nossas fórmulas que nós fomos catando para todo lado. E elas falavam, não mistura isso com isso não precisa. E elas fizeram as dosagens também. Então elas nos ajudaram com as dosagens. Eu gostaria de lembrar o nome de duas pessoas, o professor Ivan, que a gente sempre chama de Padre Ivan, mas na verdade é o Ivan hoje em dia, né? Que foi muito essencial também para o começo da farmácia. Parece que ele foi uma pessoa que ajudou com local, com apoio, né? E também a que o prefeito se refere, que é a dona Graça, né? Também que começou junto. Vamos só deixar registrado isso aqui, né? E aí vamos continuando aqui falar dos locais. Nessa época, onde funcionava, Suzana? Começou na sua casa? Começou lá em casa. Depois, você lembra? Não, eu tenho pouca lembrança desse detalhe do Depois espaço. Depois era lá naquela escola ali perto da sua escola. casa. Lembra um colégio embaixo que a gente ia? Não. Depois antes, foi né? no prédio lá, no prédio onde amarelo, hoje é o foi? Dimensão. O Dimensão. E foi naquela área do Proman lá, que o Padre Ivan era da Pastoral da Saúde, da Criança também, Pastoral da Criança. A gente trabalhou junto, ele cedeu o espaço, né? E a gente ficou bastante tempo lá na Fazendinha dos Padres, né? Era na área um pouco rural, né, Suzana? Mas dava até para ir a pé. Não tinha ainda aqueles bairros lá, né? Não era Boa Esperança, não tinha. Não. Desde essa época, o Proman já fazia parte também, assim, de certa forma, da Farmácia Verde, com as crianças ajudando, o começo do horto. Como que aconteceu isso? Isso aí já foi posterior, né, Seixas? Foi depois. Porque a aí horta estava localizada na Fazendinha dos Padres. Ela, né, por enquanto tinha fez. sido na Fazendinha dos Padres. A prefeitura ainda não tinha comprado a Fazendinha dos Padres. Ah, tá. Isso aí já veio mais para frente. Veio mais para frente. Quando a prefeitura comprou a Fazendinha dos Padres, aí já foi na gestão do Paulo Ejo, né? Aí o Paulo Ejo disse, olha, aquela sede da Fazendinha é para fazer um trabalho com crianças. Aí nessas alturas, eu não sei se foi na gestão do SEJ, quando foi, que a Farmácia Verde já veio para aquele prédio onde hoje é a prefeitura. E ali funcionava e já tinha depois um certo trabalho realmente, vamos falar mais para frente, que envolve o Proman, o horto, várias pessoas ali, né? Depois, aí na época do Proman, as crianças ajudaram muito, a gente queria envolver as crianças em algum tipo de trabalho, elas ajudavam até a colher planta, os meninos maiores, né? E ajudaram as crianças, a gente, tanto que tinha, nessa época o povo não sabia o que era Farmácia Verde, o que era Proman. Então eles chamavam Farmácia Verde Proman,
Sabe? Eles não diferenciavam. Foi uma coisa meio simbiótica, a farmácia verde com o Promãe.